A maioria das pessoas imagina que um buraco negro é um monstro faminto com uma força gravitacional tão forte que nada, incluindo a luz, pode escapar dele. Assim que algo atinge o seu horizonte de eventos, também conhecido como ponto de não retorno, não há caminho de volta. Mas então, e quanto às informações? A física quântica, que descreve como tudo no mundo funciona, afirma que nada pode destruir os dados. Mas se esse nada inclui buracos negros, temos um paradoxo em nossas mãos. Foi aí que Stephen Hawking teve uma nova ideia. É possível que os buracos negros não tenham horizontes de eventos? Em vez disso, eles podem ter horizontes aparentes. Eles só podem capturar coisas por algum tempo. Depois disso, a matéria ou energia escaparão, mas em uma forma diferente. Isso significa que os buracos negros não serão capazes de limpar as informações, apenas alterá-las. Se essa teoria for verdadeira e não houver horizonte de eventos, então não existem buracos negros como os conhecemos. Existirá um grande colapso, uma grande ruptura ou um grande congelamento? Muitos astrônomos concordam que o universo pode terminar entre 2,8 a 22 bilhões de anos. Se o universo está se expandindo, e está, significa que nasceu de um estado muito mais compacto, como Rhode Island. E se teve um começo, é provável que também tenha um fim. Mas os cientistas não conseguem concordar com a maneira como isso vai acontecer. Uma das teorias mais populares é a do grande colapso. Quando o crescimento do universo desacelera a ponto de rastejar, a gravidade se torna a força principal. Isso fará o universo encolher, fazendo com que planetas, estrelas e galáxias colidam. Será o Big Bang ao contrário, com tudo entrando em colapso. Trata-se do satélite planetário mais próximo do Sol, uma vez que Mercúrio e Vênus, que estão mais próximos do Sol do que a Terra, não têm satélite. Talvez eles tenham cabo? Com um diâmetro médio de 3.475 km, a Lua é o quinto maior satélite do Sistema Solar, após os satélites de Júpiter, Ganímedes, Calisto e Io, e o Titã de Saturno. Podemos ver eclipses solares com muita frequência, mas os eclipses lunares só acontecem uma vez a cada centenas de anos. A Lua parece ter o mesmo tamanho que o Sol, só que o astro-rei é cerca de 400 vezes maior que ela, mas, surpreendentemente, está 400 vezes mais distante de nós. É por isso que ambos parecem ser iguais em dimensões, vistos da superfície da Terra. Embora pareça realmente brilhante, sua capacidade de refletir a luz solar é 3 vezes menor que a da Terra. É por isso que em fotos onde ambas aparecem, fazem com que a Lua pareça mais brilhante do que é. Levaria cerca de 300 mil luas para produzir tanta luz à noite quanto à tarde. Cerca de 206 mil delas teriam que ser cheias. A Lua está ficando 3,8 centímetros mais longe da Terra a cada ano. Inicialmente, eram cerca de 22 mil quilômetros do nosso planeta, e agora, quase 400 mil quilômetros. Em cerca de 600 milhões de anos, seu tamanho visual da Terra será tão pequeno que não haverá eclipses solares completos. Se você ainda estiver por aqui, deixe um comentário abaixo. Ela causa marés altas e baixas na Terra. A influência gravitacional lunar tem esse efeito nos oceanos. A maré mais alta pode ser vista na Lua cheia ou nova. Há grandes flutuações de temperatura na Lua. Perto do equador dela, a temperatura sobe de menos 173 graus à noite para 127 graus à tarde. Eu acho que me vestiria em camadas. Lixo não é apenas um problema nos oceanos, cidades e florestas terrestres. Existe uma coisa chamada lixo espacial, que é qualquer objeto feito pelo homem, que foi deixado no espaço e agora não serve para nada. Há também detritos naturais de meteoritos e outros objetos cósmicos. Existem atualmente mais de 500 mil pedaços de detritos espaciais orbitando a Terra em velocidades altas o suficiente para causar danos significativos caso colidam com uma espaçonave ou satélite. A NASA faz o seu melhor para rastrear cada objeto e garantir que missões espaciais possam chegar ao seu destino com segurança. Você já olhou para o céu durante a noite e tentou contar todas as estrelas? Boa sorte! Nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 100 bilhões de estrelas. Mas outras estimativas apontam para mais de 200 bilhões, já que calcular a quantidade exata é uma tarefa quase impossível, mesmo para os astrônomos. Quanto ao universo inteiro, há pelo menos 1 bilhão de trilhão de estrelas. Isso é 1 com 21 zeros depois.
Para comparação, isso significa que há mais estrelas no espaço do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Quando os planetas do Sistema Solar estavam apenas começando a se formar, a Terra não tinha uma lua, e foi assim por muito tempo. Demorou 100 milhões de anos para o nosso satélite natural aparecer. Existem várias teorias sobre como a Lua surgiu, mas a que prevaleceu é a teoria da fissão. Ela sugere que a Lua foi formada quando um objeto colidiu com a Terra, enviando partículas para todos os lados. A gravidade uniu as partículas e a Lua foi criada. Finalmente, ela entrou no plano eclíptico da Terra, que é o caminho que a Lua orbita. Uma viagem para a estrela mais próxima, além do Sol, levaria 5 milhões de anos em um avião comercial. É isso que eu chamo de voo longo, hein? Você levaria cerca de 100 mil anos para viajar de um extremo da nossa Via Láctea para o outro na velocidade da luz. Em um avião, são zeros demais para caber em uma tela. Cabe cerca de 1 milhão de terras no Sol, mas há uma estrela chamada UY Scuti que é 1.700 vezes maior que o Sol. Quase tudo no espaço está conectado com todo o resto pela gravidade. Sistemas estelares são partes de galáxias, galáxias são partes de aglomerados e aglomerados são partes de superaglomerados. O maior superaglomerado conhecido no universo é a Grande Muralha Hércules Corona Borealis, isso que eu chamo de nome. São mais de 10 bilhões de anos-luz de largura. Marte possui todas as maiores formações naturais do Sistema Solar. Uma montanha 3 vezes mais alta que o Everest, um cânion quase 7 vezes maior que o Grand Canyon e uma cratera na qual poderia caber metade do rio Amazonas. Embora a teoria do Big Bang seja mais viável, os pesquisadores ainda encontram evidências contra ela. Por exemplo, uma teoria sugere que há um eixo em torno do qual todo o universo gira. É curiosamente chamado de eixo do mal. Há um buraco negro supermassivo no centro de quase todas as principais galáxias, até na nossa. Os buracos negros podem atrair não apenas estrelas e planetas, mas também outros buracos negros, eventualmente se fundindo e se tornando um só, com uma massa muito maior. O movimento de rotação e a enorme gravidade dos buracos negros às vezes fazem com que eles joguem jatos de matéria no espaço, viajando quase à velocidade da luz. Existe uma coisa chamada Grande Atrator. É uma anomalia gravitacional fora da nossa galáxia que não pode ser vista, mas é conhecida por atrair a Via Láctea e muitas outras galáxias para si mesma. A montanha mais alta do Sistema Solar é o Monte Olimpo, que fica em Marte. Ela é 3 vezes mais alta que o Monte Everest, a montanha mais alta da Terra acima do nível do mar. Se você pudesse ficar no topo do Monte Olimpo, nem se daria conta de que está no topo de uma montanha. A curvatura do planeta acaba disfarçando as inclinações dela. A gravidade da Lua corresponde a apenas 17% da Terra. Se o seu peso for de 45 quilos aqui, você pesaria apenas 8 quilos na Lua. E conseguiria andar 6 vezes mais longe e carregar um peso 6 vezes maior lá. Ou simplesmente contrataria alguém da NASA para carregar isso. Embora seja mais fácil andar sobre a Lua, é mais perigoso também. O pé de um astronauta vestido com aquele traje espacial pesado afunda no chão lunar até 15 centímetros de profundidade. Os saltos a longa distância são incontroláveis e perigosos, pois a superfície da Lua é cheia de crateras profundas. Uma das coisas que tornam Júpiter famoso é a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade gigante que existe por lá. Esse fenômeno costumava ser tão gigante que caberiam 2 ou até 3 terras lá dentro. Mas a mancha está encolhendo, agora não consegue abrigar mais do que um planeta Terra. Se 2 pedaços do mesmo metal encostarem um no outro no espaço, eles vão se fundir e ficar juntinhos para sempre. Isso não acontece por aqui, pois a água e o ar manteriam esses pedaços separados. A Lua não é redondinha, ela tem formato oval, por causa da gravidade da Terra. A base dos pontos com formato de ovo está virada para o nosso planeta. As matérias visíveis normais, como os planetas e estrelas, compõem apenas 5% do universo. O resto consiste em energia escura e invisível, por volta de 68%, e matéria escura, cerca de 27%. Ou seja, não sabemos nada sobre 95% do espaço sideral. O misterioso cinturão de Kuiper fica atrás da órbita de Netuno. Ele é cheio de objetos enormes de gelo. O mais curioso sobre esse fenômeno é seu padrão de movimento.
A única explicação que os astrônomos têm é que Netuno está escondendo um planeta enorme. Esse planeta hipotético já tem até nome, Planeta 9. Tudo o que precisamos fazer é esperar até que sua existência seja confirmada. Ou não. Você não conseguiria usar um chapéu em Vênus. Jamais. E se tentasse ficar em pé, os ventos desse planeta são insanos. Chegam a soprar 50 vezes mais rápido do que a rotação do planeta. E mais, esses ventos poderosos nunca param e podem até ficar mais fortes com o tempo. Cansado de ficar no mesmo lugar? Você terá que viajar 17 bilhões e 700 milhões de quilômetros só para sair do sistema solar. Lembre-se de levar o Google Maps com você. Você provavelmente já ouviu falar do gás metano, um subproduto de processos naturais como atividades vulcânicas e das vacas. Pois é, além de estar presente na atmosfera de Marte, essa coisa também confunde os astrônomos o tempo todo. O fato é que o volume de metano de Marte não para de oscilar e os cientistas não conseguem descobrir de onde ele vem. Será que existem vacas em Marte? Como você deve lembrar, Plutão era um planeta, mas perdeu esse título em 2006. Mais tarde, ele foi reclassificado como um planeta anão. Caramba, decidam-se! Mas o fato mais curioso sobre esse corpo celestial é que seu diâmetro é menor do que o dos Estados Unidos. Veja só, a maior distância de uma ponta a outra desse país, no caso do Maine até o norte da Califórnia, é de pouco mais de 4.500 quilômetros. Já Plutão tem apenas 2.370 quilômetros de diâmetro. Na verdade, se você colocasse Plutão no meio dos Estados Unidos, esmagaria só os estados de Iowa, Kansas e Nebraska. Coitados dos americanos! Urano gira de lado e os astrônomos não têm ideia do que motivou o planeta a escolher essa posição. A principal hipótese é que a culpa seja de colisões mega poderosas, mas até o momento isso é apenas uma teoria. Por falar nisso, esse é o único planeta com essa característica. Nosso Sol é muito, mas muito grande mesmo. Quer provas disso? Bem, 99,86% de toda a massa do Sistema Solar corresponde à do Sol, mais precisamente ao hidrogênio e ao hélio do qual ele é feito. O que resta, cerca de 0,14%, corresponde à massa dos 8 planetas do Sistema Solar. Um ano-luz é a unidade de distância percorrida pela luz em um único ano. A luz se move a um pouco mais que 300 mil quilômetros por segundo, portanto, um ano-luz é quase 10 trilhões de quilômetros. Isso me lembra que nossa Via Láctea tem 105.700 anos-luz de largura. De verdade, confia em mim. Há muita água flutuando no espaço. Os astrônomos descobriram uma enorme nuvem de vapor que é 140 trilhões de vezes a massa da água do oceano na Terra. Mas não se preocupe, ela está a 12 bilhões de anos-luz de distância, então não corremos o risco de morrer afogado tão cedo. Os anéis de Saturno não foram descobertos de uma só vez. Isso aconteceu gradualmente, e eles receberam o nome em ordem alfabética de acordo com a ordem em que foram encontrados pelos cientistas. Seus nomes são D, C, B, A, F, G, E, o que naturalmente se diz Dick-Bafge. Há uma mancha vermelha gigante em Júpiter que é maior que a Terra. Os astrônomos confirmaram que é uma tempestade perpétua que vem ocorrendo há séculos. Cores na ausência de gravidade. Os astronautas usam apenas trajes espaciais cor de laranja durante o lançamento, no pouso ou quando estão na espaçonave para fins de sobrevivência e resgate. Os trajes brancos estão equipados de maneira diferente para ajudá-los a sobreviver no espaço sideral. O vizinho mais próximo da nossa Via Láctea é a galáxia de Andrômeda. Ela está a 2,5 milhões de anos-luz de distância e você pode vê-la em uma noite clara a olho nu. E aliás, em um pouco mais de 4 bilhões de anos, nossa galáxia colidirá com a galáxia de Andrômeda. De acordo com algumas previsões, as galáxias não sobreviverão, mas nosso sistema solar sobreviverá. Façam suas apostas. São necessários 243 dias terrestres para Vênus completar uma rotação em torno do seu próprio eixo, mas são necessários 225 dias terrestres para esse planeta orbitar o Sol. Isso significa que um dia em Vênus é mais longo que um ano por lá. Nós sempre vemos o mesmo lado da Lua, não importa onde estamos na Terra. Isso ocorre porque a Lua gira em torno da Terra na mesma velocidade que gira em torno do seu próprio eixo. O espaço sideral não é um vácuo perfeito.
Ele contém não apenas estrelas e planetas, mas também nuvens de poeira interestelar, plasma espacial e raios cósmicos, que são fragmentos de átomos vindos da periferia do sistema solar. Um fenômeno com o qual as pessoas devem se preocupar enquanto exploram o espaço é a soldagem a frio. Se duas peças do mesmo tipo de metal se tocam no espaço, elas se ligam e ficam permanentemente grudadas. Isso não acontece na Terra, pois a água e o ar mantêm as peças separadas. Os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional não usam os pés para andar, eles flutuam ao redor. Assim, em órbita, a pele dos pés se torna muito macia e começa a descascar. É por isso que eles precisam tirar as meias com muito cuidado. Caso contrário, as células epiteliais se soltam e flutuam no ambiente quase sem peso. Terremotos na Lua, ou mais corretamente, luamotos. Não são algo de ficção científica. Eles não ocorrem tão frequentemente quanto no nosso planeta. E quando ocorrem, acontecem mais perto do centro do satélite. Os cientistas acreditam que luamotos podem ser causados pela gravidade da Terra e do Sol. Uma das luas de Saturno, a Rheia, pode ter um sistema de anéis composto por 3 faixas estreitas. Se os astrônomos conseguirem confirmar isso, será a primeira vez que o ser humano descobrirá anéis ao redor de uma lua. Ei, isso não é nada, eu tenho anéis ao redor da minha gola há anos. A matéria visível normal, por exemplo, planetas e estrelas, representa apenas 5% do universo. O resto consiste em energia escura invisível, cerca de 68%, e matéria escura, cerca de 27%. Some isso e temos 95% do espaço, sobre o qual não sabemos nada. Nas áreas mais escuras, o espaço é congelante, menos 270 graus Celsius. Mas tente orbitar a Terra à luz do Sol, e você entenderá a sensação escaldante de 121 graus Celsius. Essa é uma das razões pelas quais os trajes espaciais dos astronautas são brancos. Essa cor é a melhor para refletir o calor do Sol. Os ocupantes da estação espacial podem permanecer nela por tanto tempo porque a atmosfera mais alta os protege da radiação solar. Na altitude acima dos 500 quilômetros, existem cinturões de radiação que têm um impacto destrutivo sobre os seres humanos. E então, se a ISS subir muito alto, a gravidade da Terra se tornará fraca demais para segurá-la e ela sairá de órbita. É por isso que esses caras precisam treinar duro em simuladores especiais de gravidade zero antes de irem para o espaço. Mas você pode perguntar, existe gravidade zero no espaço aberto ou não? Ou como as naves espaciais conseguiriam voar para a Lua ou outros planetas? Se um corpo estiver longe o suficiente de um objeto espacial, digamos uma nave espacial voando para Marte a partir da Terra, a gravidade desse objeto será muito pequena e a atração mútua os equilibrará. Mas não importa o quão longe os corpos se afastem, sua atração mútua nunca é igual a zero. A Terra cai em direção ao Sol da mesma forma que a ISS cai na Terra. Mas como a velocidade lateral do planeta é grande o suficiente, ele faz isso há 5 bilhões de anos. Mas se planetas e estrelas estão presos em suas órbitas por bilhões de anos devido à gravidade, como as estrelas cadentes aparecem no céu? O que conhecemos como estrelas cadentes são apenas pequenas pedrinhas flutuando no espaço e sua órbita, ou nossa órbita, as faz correr em nossa direção e vice-versa. Quando os objetos encontram nosso planeta, esbarram na atmosfera em alta velocidade e pressionam o ar na frente deles. A velocidade é tão alta que o ar fica muito quente e começa a brilhar. Quando você olha para isso do chão, não vê o gás brilhante e uma pedra atrás dele, e sim algo parecido com estrelas, como as outras no céu, caindo na Terra. Logo, elas desaparecem, antes que cheguem ao chão. Como estão a apenas centenas de metros de distância de nós, parecem ter o mesmo tamanho que estrelas verdadeiras, a milhares de anos-luz de distância. Na ciência, as estrelas cadentes são chamadas de meteoros. Se partes deles atingem a superfície da Terra, são chamados meteoritos. Meteoros superbrilhantes são chamados de bolas de fogo. Centenas de milhões de meteoros aparecem na atmosfera diariamente. Seu peso total pode ser de milhares de toneladas. E cerca de 100 toneladas de partículas de poeira, pequenas demais para serem visíveis na atmosfera, caem do espaço diariamente na Terra. A maioria delas apenas queima sem deixar vestígios. Recentemente, os cientistas descobriram que há milhões de anos, Vênus provavelmente não era nada como o mundo inabitável e hostil que é hoje.
Eu não estava por lá, mas há cerca de 700 milhões de anos, um acontecimento misterioso que ocorreu pode ter transformado o planeta no lugar que é agora. Reconhecidamente, os astrônomos não podem ver a superfície de lá diretamente, porque ela está coberta por densas camadas de nuvens espessas. Mas as missões espaciais enviadas a este local quente descobriram que ele é salpicado de vulcões cuspidores de fogo, montanhas maciças, inúmeras crateras e planícies de lava gigantescas. As temperaturas são tão altas que podem derreter o chumbo, e a pressão atmosférica é tão imensa que esmagaria instantaneamente qualquer ser vivo imprudente o suficiente que pisasse ali. Se isso não é o suficiente, a atmosfera do planeta é cheia de nuvens nocivas de ácido sulfúrico, que cheiram pior do que ovo podre. O dióxido de carbono, o principal componente da atmosfera de Vênus, junto com o terrível ácido sulfúrico, cria um poderoso efeito estufa. Como resultado, a atmosfera mais baixa e a superfície de lá são alguns dos lugares mais quentes de todo o sistema solar. Mas a mais nova teoria científica afirma que Vênus pode ter tido um clima agradável e estável por bilhões de anos, até que algo deu errado. Os astrônomos fizeram uma pesquisa minuciosa e construíram um modelo de um mundo virtual semelhante ao planeta. Essa atmosfera demonstrou que durante a maior parte de sua história, o local teve oceanos com água líquida, temperaturas adequadas e placas tectônicas estáveis. De fato, este corpo celeste lembrava a Terra em seus primórdios. Os cientistas supõem que esse período de desenvolvimento semelhante ao do nosso planeta pode ter durado mais de 3 bilhões de anos. Portanto, durante esse período, Vênus provavelmente era coberto de oceanos com 10 a 300 metros de profundidade. Também tinha um pouco de água presa em seu solo. Além disso, tinha temperaturas estáveis entre 20 e 50 graus, que você tem que admitir, eram bastante agradáveis e não tão diferentes das que temos por aqui atualmente. Então, o que estou dizendo é que há 3 bilhões de anos, Vênus poderia ter sido habitável. Até que algo irrevogável aconteceu há 700 milhões de anos.